Aí, galera, agora o Monark tá falando que tá com chip na cabeça e estão vigiando ele. Vamos ver o vídeo. Um explicador, Acho que eu um sou um cara para autista. causar distúrbios? Qual é a sua missão no mundo, você acha? Cara, sincero, juro por Deus, Propósito mesmo. meu propósito é não virar um robô. Não ir junto com a manada. Basicamente, se for para pensar, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade que tá cada vez mais proibido de você ser diferente, né? Você E tem a- que ser, E você a tem gente que tá ser sempre cada o vez mais mesmo. controlado, né? Não é? Mesmo as coisas que a gente acha que tem liberdade, por exemplo, em rede social, a gente meio que vai junto com a manada, cara. Se você não se ligar, Nem falando sozinho mais você pode. Hoje como em assim? dia. Nem falando sozinho, mas você pode aí já tá ficando doido, né? A gente vive numa Matrix totalmente vigiada, né? Ah, sim, sim. Nada te garante que você tá aqui. A gente tá falando aqui, eu tô com o celular ligado e ele tá escaneando, tá pegando as palavras-chave aqui. 24 horas por dia. O celular, ele é o. Eu brinco que é o maior, tipo, é a melhor ferramenta de espionagem já E a gente criada. aceitou de livre e espontânea vontade de carregar ele até quando a gente dorme. Ele, Pois é. ele até mapeia o teu sono, cara. Sim, eu tenho. O pior é que o Vilela, ele entra nas pira e fala, ah, é verdade, cara. Ah, o celular, joga o celular fora então. Oxi. Sérias dúvidas se ele não consegue ler nossos pensamentos. Aí não, aí não. Não será? Será, cara? Pera aí. Você lê meus pensamentos? Olha. Que viagem, né? Cara, aí eu acho que não. Ainda não. Eu- Ainda. Será Ah, ele quase concordou com o Monark. O Monark já ficou mal feliz. que não? Eu às Por que vezes você acha penso que. que sim, cara. Eu acho que Porque os pensamento é aplicativos onda, sabem. certo? Não, mas eu acho que ele vê seu humor pelas coisas que você está acessando. Agora, ter acesso à onda cerebral, com certeza não. Será que não? No celular, não. Não sei. Agora, tem teorias da. Mano, como que o Monark era um cara que jogava Minecraft e chegou nesse estado aí de conspiracionista? O que levou ele a isso, né? A chegar nessa loucura. Conspiração de que o governo faz isso de outras formas, né? Sim, sim. Dizem que, por exemplo, o sinal de 3G, né, ou Wi-Fi. Wi-Fi são ondas que estão. Estamos no 5G já. Beleza, mas são ondas que estão Tá no aqui. ambiente e essas ondas elas batem no seu corpo e batem nos objetos Entendi. e refletem. Como que o morcego enxerga? Ele enxerga. com localização. Com localização. Então, pelo Wi-Fi. Como o submarino faz também, né? Exatamente. E pelo Wi-Fi você consegue fazer uma ecolocalização de qualquer lugar. Aí já foge do meu conhecimento. Não, isso é real. É. Você, com o Wi-Fi, eles conseguem fazer um mapeamento das estruturas internas e externas de qualquer local. Caralho. Muita maconha na mente, hein, cara? Puta que pariu, cara. Cara, Inclusive com 4G. E hoje em dia a gente está numa fase tecnológica, 6G, né? A gente está numa fase tecnológica que eles têm algoritmo e têm inteligência artificial para criar interpretações de imagens a partir dessa onda em tempo real. Certo. Então, em teoria, e eu acho que na prática, os governos, né, o governo mundial, que eu gosto de chamar, ele tem um mapeamento 100% de tudo que acontece na sua casa a todo momento. Então, não existe mais nenhum tipo de privacidade. mano, pior que eu já entrei nessas piras, mas aí quando eu vi que tava chapando, brisando muito, aí eu falei, não, mano, melhor viver minha vida de CLT, pagando boleto e não vou ficar entrando nessas piras, não. Sabe? Tá. E eu realmente acho que eles conseguem ler a nossa mente com isso aí. Ó, Tá na minha mente. essa aqui. parte eu acho que é uma questão de tempo, porque tem vários estudos aí, mas Igual acho os que precisa de um bolsonaristas. chip, alguma coisa dentro, né? Tipo Como que era neural. assim, né? Mas vamos Sei. falar, vamos começar pelo contexto. Na Por cabeça. que você tá aqui? Porque eu li notícias e falei contigo, eu sempre tô falando contigo, trocando ideia, assim, quando acontece alguma coisa. E a notícia que eu vi por aí é que você ia voltar com seu canal no YouTube, mas eu não sei se é só isso. Qual era o seu planejamento? Voltou e foi banido de novo. Coitado. Coitado naquela, né? Que
falou bosta também? Você tava. Ah, você falou, putz, eu tô montando estúdio, quero você aqui e eu quero voltar aí pra divulgar meu canal. Foi isso. Foi. Começou a conversa por aí. Então vamos lá. Vamos dar uma linha do tempo. Desde a montagem do Flow, o que aconteceu aquele dia. Você foi para os Estados Unidos, então, para quem tá perdido, vamos lá. Você e o Igor montam um Flow em 2008. 18. 2018. Qual era a ideia? Era ser um campo livre de ideias. Vamos lá. Que você já me falou aqui. O que era a ideia? Não existia esse tipo de podcast filmado, né? Ou pelo menos não estava consolidado. Os podcasts famosos eram do Nerdcast, né? E do outros Jovem de Nerd. áudio, né? Que era só áudio, não tinha vídeo. E era mais um. E era mais coisa de temático, não era sobre as pessoas, exato, né? Ou vamos sobre a falar, conversa, né? Cultura pop. E era pautado, né? Exato. Tinha Editado. Não era ao vivo. Não era ao vivo, exato. Então a gente, com o Flow, a gente deu uma revolucionada no mercado brasileiro. Eu acho que vocês estavam. Copiamos o Joe Rogan, né? Copiaram num certo formato. Copiamos. Não, mas eu acho que ele não criou isso também. Ele também pegou essa ideia. Alguém Beleza, não é? Mas a minha inspiração, né? Ah, A tá. nossa inspiração foi do Joe Rogan, né? Eu vi. Cadê a parte que o Monark fala do chip, mano? Que é o maior hoje em dia ainda? Olha, eu não sei se em números, provavelmente, não sei. Deve ser, Faço né? a menor ideia, Com não tô mais certeza de acompanhando. relevância, né? Em relevância, eu acredito que sim, porque ele foi responsável por popularizar isso aqui no mundo, né? De certa forma. Pior que eu acho esses assuntos muito interessantes. Só que se você brisar muito, começar a pensar muito, você fica doido igual o Monark. Né? Virou um fenômeno Total. mundial, né? E você no Aí nesse teve começo- é que a gente já falou, teve o cancelamento, aí teve o time skip, né? Sabe, então- nos animes tem uns time skip às vezes. Aí teve o time skip, fiquei 3 anos. Deixa eu desligar aqui o som, desculpa. Lá Olha lá, o celular tá escaneando a mente as dele. luzes estão apagadas aqui dos neons aqui atrás, enquanto ele vê o celular aí. Mas antes de chegar do cancelamento, o podcast, ele logo se transforma no maior. Ele Logo faz não, né? A gente ficou 1 ano e pouco fazendo. Pra quem tá de fora, parece que é logo. Foi na pandemia, né? Que deu foi em uma... 2020 que ele começa a decolar, em 2021 aí é estouro. Foi estouro, isso. Mas demorou, cara. A gente ficou um tempão investindo. E a gente já falou sobre isso, mas você acredita que a grande mídia e várias pessoas ficaram incomodadas com a Principalmente relevância? a Globo, né? Por quê? Porque pro artista ou pra pessoa da internet, o influenciador, digamos assim, era muito mais relevante no Flow, né? Do que no Bial, né? Você foi cancelado porque você falou merda, cara. Foi por isso, não foi por causa da Globo, não. Sim, naquela época sim. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Ninguém mais vê. Muito televisão melhor vir aberta. aqui no Vilela do que. Eu não queria, eu não ia assim. Os pro políticos Bial, vêm né? aqui, cara, consegue chegar muito mais gente com Reverbera, os cortes, com tudo mais, do que quando vai na televisão. Mas Que lá é pautado, editado. chato, né? Chato, né? Até os debates aqui estão rolando mais do que na televisão. Exato. E a gente tirou esse status, né, da TV. Então, Pois é. eles ficaram irritados, né? Principalmente a Globo, né? Que estava por trás do meu cancelamento Então, fortemente, né? Por que você acha isso? Pelas pessoas que... Primeiro, por que eles pegaram e colocaram, sei lá, quantos minutos no Jornal Nacional Você entrou no Jornal Nacional, falando cara. mentira ainda, me chamando de nazista, que coisa que eu não sou, obviamente. Eles falaram isso? Sabe? Cara, imagina se o Monark tivesse a opção de voltar no tempo, igual no Rick e Morty, ou eu viajando também na história. E ele nunca tivesse falado isso, cara. Imagina o tanto de grana que ele ia ter hoje. Às vezes é bom você não falar o que vem na sua mente, né? Que aquilo que ele falou era uma conversa de bar. Às vezes você fala até zoando, tem um humor negro. Você zoa alguém assim, mas não é uma coisa pra você falar no podcast. Ele falou, tinha milhares de pessoas vendo ele, né? Deixaram entender. Sabe quando você fala sem falar? Basicamente, né? E por que que eles resolveram dar tanto foco nisso? Sim. E por que todas as outras mídias repercutiram dessa mesma forma? Foi um ataque coordenado, né? Eles queriam me tirar da jogada e conseguiram, né? De certa forma, durante um tempo, né? Então a TV, a Globo não gostava, até porque a gente estava começando a tirar patrocínio deles, né? Pois é. E aí os patrocinadores começavam a questionar o valor deles, né? Porque era mais barato no podcast e rendia mais, né? Audiência. E aí começa a questionar os valores de anúncio da Globo. Pois é. E aí eles ficam irritados, eu acho, né? Porque é uma máfia, né? A Globo pertence a uma máfia, é uma máfia, né? É a Globo e mais umas coisas, né?
É, tipo, a Globo não tá sozinha, Eu né? acho que o nome Globo é bem sugestivo, né? Continua só. A Globo faz rituais, mata criança, bebê. Já ouviu essas teorias aí que o pessoal fala que a Globo pega fazer ritual, que era suruba? Às vezes eu fico pensando, será que é verdade essa porra? Saber, né? Só tenho que falar uma coisa com a Fabi, só continua Claro, isso, vai lá. a linha do tempo. Sim. Então a Globo ficou irritada e eles têm muito acesso a jornalistas e a blogs e tudo mais. Então houve uma. E eles coordenam, né? Eles têm, né, grupos no WhatsApp, no Telegram e tal. Eles conversam entre si lá nos cafezinhos deles. E eles montaram Agora vai falar que tem um satélite que joga um laser. uma operação para queimar a minha imagem e me colocar como nazista. E Não, irmão. Você falou merda, cara. Foi só isso que aconteceu. Falou merda, se fudeu. Não tem nada a ver com a Globo, não. Ninguém te obrigou a falar aquilo. para depois pressionar os patrocinadores para fazer com que eu me retirasse, né? Mas isso é história, galera. E foi isso que aconteceu, né? É, bom, basicamente isso. Aí teve o time skip, não sei se o Vilela quer que eu vá para essa área agora, mas eu fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá, 3 anos lá. Vamos falar dos dois Estados anos Unidos, lá, é. na verdade, né? Cara, essa época aí, eu vi você em duas situações. É uma situação que você tava super bem e depois que você falou, putz, não era o que eu esperava. Por quê? No começo você tava bem animado também de, né, de fazer Foi coisas bem lá. esquisito lá nos Estados Unidos, Sério? viu? Foi bem esquisito. Eu vou falar aqui algumas coisas, não sei se você vai acreditar. Então né? vamos lá. Olha lá, vai começar. Mas o que parecia pra mim é que foi montada uma operação de inteligência pra fuder minha mente lá nos Estados Unidos, sabe? Sério? Eu acho que sim, cara. Começa. Dá um exemplo. Por exemplo, Peraí, você foi morar Lasers, direto lasers. eu fui pra Flórida. lá, em Tampa? Não, era perto? Aí, galera, se prepara que agora vai começar as teorias da conspiração. Onde que era? Eu fiquei em Palm Bay, que é uma cidade de interior da Flórida, perto de Orlando. Por Uma que hora você de foi Orlando. pra lá e não Porque era Orlando? interior, era barato. Tinha Ah, uma tá. casa barata lá pra alugar. E era perto de Orlando. Eu devia ter ficado em Orlando, pra ser É, sincero. então, tinha uma rede de mais gente lá, né, que você conhecia, de amigos, né? Verdade, lá era mais É. próximo de tudo, né? E a Mas ideia é montar um estúdiozinho e fazer de lá. eu até cheguei a montar um estúdio lá e fiz alguns Verdade. episódios, mas... Pelo YouTube? Ou na época era o Né, Rumble? acho que era o Rumble, era o YouTube, não lembro. Eu acho que eles deletaram o YouTube também. Eu Cara, tô tentando ver essa linha do tempo também. Não, acho que deletaram o YouTube. Não. Você chegou... era pelo YouTube ainda. Eles não tinham deletado o YouTube, eu acho, ainda naquela época. O Aí eu acho que pessoal eles deletaram com eu o pessoal lá. do chat, se lembrar, manda pra gente. Eu acho que você colocava... Não, eu acho que era Rumble e o pessoal... Outros canais colocavam cortes seus. Mas o no Rumble, YouTube. o Rumble ele foi bloqueado pelo Alexandre de Moraes, eu acho Também, que né? ainda no Brasil. Quando você tava no Brasil, Sim. pode ser. Eu acho que eu tava fazendo eu tava fazendo pelo meu próprio site, na verdade. Ah, verdade. E aí? E aí replicando os cortes, mas aí eles baniram os canais também. Também? Aí eu desisti, né? Falei que não dava pra fazer, a verdade é Cara, essa. é uma Porque é coisa, caro é uma coisa manter tão a absurda operação, o que tá? fizeram contigo, velho. Eles queriam fazer como matasse, né? Eu não duvido. Não. Quer dizer, eu não sei se eles queriam que você se matasse, mas Queriam. eles queriam deixar você Total sem queriam. nada, né? Eles queriam. Então, E aí o cara fica sem nada. Exatamente. eu acho que o objetivo era fazer eu me matar, entendeu? E virar meio um Meio ó, um tá PC, vendo, um tá PC vendo que, Siqueira da vida. tá vendo o que acontece? Ó, É, você quer do lutar tipo. contra o sistema. O cara vai começar a falar do PC, mano. Fala o quer- que você pensa, né? É. Vocês acham que vocês não são escravos? Vocês são escravos, sim. Ó quem tenta não ser escravo, o que acontece. Quem não tenta ser escravo, você só falou do partido. Partido do. Nem vou falar aqui, senão o YouTube vai restringir meu vídeo. Só por causa disso que o monarca foi perseguido. Se não fosse isso, tava rico. Mas é basicamente isso. O PC, eles mataram o PC, né? Inclusive, saiu uma Agora tá notícia. com. Não matou o PC. PC era pedo. E foi comprovado. Pode ser que ele tenha sido assassinado, mas ele mesmo tem uns áudios dele falando que ele viu uma foto de uma filha da mulher e curtiu e falou que era mesmo, tá ligado? Que não foi Recente, né? suicídio, né, cara? Putz. Ele começou a namorar. É, Isso daí eu até acredito que foi essa mina lá, que ela tem uma cara de doida. talvez Não, eles, assim.
Vamos Desbloqueia pro. essa live mesmo. Provavelmente, talvez, não sabemos, né? Temos que ter Talvez cuidado eles com as palavras. Mas supostamente agora isso saiu na mídia, pode até colocar aí, que segundo algumas investigações não foi isso. Não foi ele não tirou a própria suicídio. vida. Mataram Mataram ele e ele. aí fingiram que ele tinha. É. É, Que doido, né, velho? Doido, Parece coisa né? de teoria da conspiração e agora a gente tá vendo que talvez não seja. todas as teorias das conspirações Tem são um fundo. reais. São É, reais. porque você não Todas tem É igual a do Daniel Mastral. Até hoje eu fico pensando se foi ele mesmo que tirou a vida dele ou se foi os satanistas lá que matou ele. um fundo de verdade, como Não seria, eles não iam falar teoria da conspiração. É. Entendeu? simplesmente iam ignorar, né? Eles pegaram o PC Olha lá. pra. Perícia particular diz que influencer foi assassinado e contesta laudo oficial de suicídio. Ainda tem investigação, ninguém sabe se é verdade ou não, mas tem uma linha de investigação sobre isso. Cara, né? eu não acho que ele se suicidou Você também. chegou a conhecer ele ou não? Eu conheci ele. Falaram ele que mataram ele com um fio de fone, né? Alguém enforcou ele. Naquela época que você Conheci em fazia 2010, né? Minecraft? Na época do Minecraft. Ele foi um dos primeiros Época boa, hein, Monark? Que você não falava bosta. youtubers que eu conheci no Sabe evento que, do ele, YouTube. sabe que ele foi meu inclusive. funcionário, né? É mesmo? Eu Ele acho era que você- colorista lá na minha produtora. Do Ele Mundo começou Canibal. lá como colorista de quadrinhos, de storyboards. Aí ele viu a gente fazendo mundo Isso temos que concordar. O PC Siqueira desenhava para caralho. canibal e daí ele começou a fazer Por que vlog mundo depois. canibal, cara? Hã? Por que mundo canibal o nome? O nome? É. Porque eu penso, putz, você não é novo, mas tinha um programa de domingo quando era criança que acordava que era Mundo Animal. Ah, era. E era meio assim, eram animais correndo e um não sei o quê, e a briga da natureza. Aí eu pensei, cara, vou zoar com isso com o mundo canibal, tem aquele lance do antropofagia, aquele movimento de antropofagia também, que teve aqui na Semana da Arte Moderna, que era o Brasil pegando tudo de fora, comendo e vomitando e saindo uma arte nova. Era mais isso, era tipo a gente pegar tudo, nossas influências externas Aham. e criar uma coisa nova. Então, mundo canibal por esse lance do canibalismo. A gente Não, eu canibalizar. acho, eu penso sobre isso porque a gente vive num mundo meio canibal, né? Total. A elite Não. eles são canibais, né? E o Epstein, cara. Pois Tem é. caso de canibalismo lá. Aí, o que falavam que era teoria da conspiração. Cara, tem gente falando que os caras comiam carne de gente. criança. Nisso eu acredito porque tem provas. Agora que o chip com o celular controla sua mente, aí já tá chapando o Monark. E aí, será que o Monark, depois eu vou procurar outro vídeo, será que o Monark tem um chip na cabeça mesmo? Comenta aí.